Meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Cristo Jesus e o amor de Maria estejam com cada um de vocês. Olha só, que alegria imensa, que privilégio maravilhoso e indescritível é podermos estar juntos mais uma vez nesta caminhada de fé, unidos pelo mesmo Espírito Santo. Hoje é terça-feira, dia 3 de março de 2026. Nós estamos vivendo, respirando e experimentando a graça profunda da segunda semana da Quaresma. Prestem atenção. Você que acaba de dar o play neste áudio, você que parou a sua vida por um instante para escutar esta mensagem, nada, absolutamente nada neste mundo é por acaso. Não existe coincidência nos planos do nosso Deus. Se você está aqui agora ouvindo a minha voz, é porque o Espírito Santo de Deus te trouxe pela mão. Você não clicou aqui apenas por curiosidade ou por um mero hábito automático. Deus tem uma mensagem particular, única e profundamente necessária para o seu coração no dia de hoje. Eu sei muito bem que a vida lá fora está corrida, eu sei das suas lutas. Às vezes, nós acordamos de manhã e já somos imediatamente engolidos pelos problemas cotidianos, pelas notícias difíceis que chegam no celular, pelas contas a pagar que se acumulam sobre a mesa, pelos conflitos silenciosos dentro de casa, por aquela angústia que aperta o peito e que a gente nem sabe direito de onde vem. Mas, por favor, me ouça com o coração agora. Pare um pouquinho. Vamos silenciar todas as vozes ruidosas do mundo neste exato momento. Cardinalum Zero, convido você a fechar os seus olhos por um instante. Se você puder, claro. Se estiver dirigindo ou operando alguma máquina, mantenha os olhos bem abertos, mas feche os olhos da sua alma para as distrações terrenas. Respire fundo. Puxe o ar com calma pelo nariz. Sinta o ar preenchendo todo o seu ser. Solte devagar pela boca. Faça isso mais uma vez, sem pressa. Puxe o ar e solte. Deixe que esse oxigênio preencha seus pulmões e sinta que este ar é, na verdade, o próprio sopro da vida que Deus lhe concede hoje de graça por puro amor. Sinta o seu corpo relaxar, sinta a tensão dos seus ombros, do seu pescoço ir embora aos poucos. Entregue ao Senhor agora mesmo aquela angústia pesada que não te deixou dormir direito esta noite. Entregue a Ele aquela preocupação constante com o seu filho, com a sua filha, com o seu casamento, com a sua saúde física e mental. Diga no seu interior bem baixinho: Senhor, eu estou aqui. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Fala, Senhor, que a tua serva escuta. Prepara o teu coração, esvazia a tua mente de tudo que não for de Deus, porque a liturgia da palavra de hoje é extremamente forte. É um chamado urgente à verdadeira conversão, à quebra do nosso orgulho. Vamos juntos, de mãos dadas em oração, ao encontro da palavra que salva, que cura e que liberta, Cardinalum 5, para o nosso alimento espiritual e fortalecimento da nossa alma no dia de hoje. A Santa Mãe Igreja nos propõe, na primeira leitura, uma forte e contundente exortação do profeta Isaías. Abram os ouvidos e o coração para escutar a voz de Deus no Antigo Testamento. Leitura do livro do profeta Isaías. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente, deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Vinde, debatamos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura,
tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como lã. Se consentirdes em obedecer, comereis as coisas boas da terra. Mas se recusardes e vos rebelardes, pela espada sereis devorados, porque a boca do Senhor falou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cardinal 5. A nossa resposta à palavra de Deus se dá através do Salmo 49. Junte-se a mim em espírito e repita este refrão com muita fé e convicção. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos e deste às costas as palavras dos meus lábios. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Diante disso que fizeste, eu calarei. Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo e manifesto essas coisas aos teus olhos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Cardinal 0. Agora, meus amados irmãos, preparemos o nosso espírito, a nossa mente e o nosso coração para a glória do Santo Evangelho. Louvor e glória a vós, Senhor Jesus, Rei da eterna glória. Aleluia. Lançai para longe de vós toda a iniquidade. Criai em vós um novo espírito e um novo coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura, na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam dos lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não vos deixeis chamar de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se elevar será humilhado, e quem se humilhar será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cardinal 5. Essas palavras de Jesus cortam como uma espada afiada de 2 gumes. Elas penetram no mais íntimo do nosso ser. Elas nos chamam com uma urgência amorosa a abandonar todas as nossas máscaras de falsidade e a viver uma fé que seja autêntica, verdadeira, transparente e humilde, tanto diante de Deus quanto diante dos homens com quem convivemos todos os dias. Meus amados, olhem só que mensagem poderosa, que ensinamento profundo a liturgia coloca nas nossas mãos e nos nossos corações hoje. Nós estamos no tempo santo da Quaresma. A Quaresma é o tempo da verdade. É o tempo em que somos convidados e até mesmo intimados por Deus a olhar para o espelho da nossa própria alma, sem filtros, sem desculpas,
e retirar todas as maquiagens espirituais e sociais que usamos para parecer bons, perfeitos e santos diante da sociedade. A primeira frase deste evangelho que nos chama profundamente a atenção, que nos faz parar e refletir, é quando Jesus Cristo diz claramente: por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Prestem atenção neste detalhe histórico e teológico, porque ele muda tudo na nossa compreensão. No contexto do povo de Israel daquela época, os mestres da lei e os fariseus eram os eruditos, os grandes especialistas, os estudiosos implacáveis das Escrituras. Eles se sentavam na famosa cadeira de Moisés, que era literalmente o lugar de maior autoridade no ensino dentro das sinagogas. Jesus não está, de forma alguma, anulando a lei de Deus. Muito pelo contrário, Jesus está dizendo para o povo: olhem, a palavra de Deus que eles transmitem da boca para fora é verdadeira, é sagrada. O problema não é a palavra. O problema, a tragédia, é o mensageiro que está completamente vazio por dentro. Por que Jesus é tão duro aqui? Por que ele usa palavras tão fortes? O que ele realmente quer dizer para mim e para você hoje? Ele está condenando com todas as letras o maior câncer da vida espiritual, a doença mais letal da alma, a hipocrisia. Você sabia que a palavra hipócrita vem do antigo teatro grego? Ela significa, literalmente, aquele que usa máscara, o ator que finge ser um personagem no palco para enganar a plateia. Vocês percebem o peso absurdo disso? Você compreende a profundidade abissal do que o nosso Senhor ensina hoje? Quantos de nós não vivemos como verdadeiros atores espirituais no grande palco da vida? Quantos de nós sabemos os versículos da Bíblia de cor e salteado? Ensinamos o certo para os vizinhos. Cobramos moralidade nas redes sociais. Mas dentro da nossa própria casa somos ásperos, rudes, impacientes e cruéis com a nossa própria família. Sorrimos na igreja, mas gritamos com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos assim que a porta de casa se fecha. Isso é hipocrisia, meus irmãos. E Jesus sente asco disso. Cardinal 5. A segunda passagem que nós precisamos destrinchar com muito cuidado, meditando palavra por palavra, é a seguinte afirmação do Mestre: amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Por que Jesus usa exatamente a imagem de um fardo? Por que ele escolhe essa palavra exata que remete a um peso insuportável de carga? Naquela época, a lei original de Deus havia sido distorcida. Ela tinha 613 preceitos absurdos inventados pelas tradições humanas dos fariseus. Era um peso esmagador para o povo pobre, para os trabalhadores simples que mal tinham o que comer. Eles transformaram a religião maravilhosa do Deus vivo, que deveria ser um refúgio e um alívio para os cansados, em uma máquina cruel de culpa, de medo e de opressão constante. E hoje, no século XXI, faça essa reflexão comigo. Será que nós também não estamos amarrando fardos pesados, cordas de culpa, nos ombros dos nossos irmãos? Por que fazemos isso com tanta facilidade? Sabe como você amarra um fardo pesado de chumbo no ombro do seu marido, da sua esposa ou do seu filho adolescente? É quando você cobra a perfeição absoluta deles o tempo todo. É quando você é o juiz implacável de cada pequeno erro que eles cometem na vida diária. É quando você aponta o dedo na cara, mas você mesmo não levanta um único dedo para perdoar, para compreender a fraqueza do outro, para ajudar a consertar o que quebrou. Por que somos tão rápidos, tão velozes em julgar as quedas alheias?
e tão completamente cegos para os nossos próprios abismos, para os nossos próprios pecados escondidos, Jesus olhava para aquele povo esmagado, humilhado pelos fariseus e sentia uma compaixão que rasgava o seu sagrado coração. Ele quer que a nossa fé seja sinônimo de liberdade, de amor puro, e não uma prisão sombria de aparências e julgamentos. Cardinal 5. E então chegamos à terceira frase, a frase que é a chave de ouro deste evangelho, e eu imploro que você anote no fundo da sua alma hoje: o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se elevar será humilhado, e quem se humilhar será elevado. Meus irmãos, minhas irmãs, a lógica deste mundo atual, desta sociedade doente em que vivemos, é exatamente milimetricamente o oposto disso. O mundo grita nos seus ouvidos todos os dias: pise nos outros para subir na vida, faça marketing pessoal o tempo todo, acumule poder, junte dinheiro a qualquer custo, mostre como você é importante e perfeito no Instagram, no Facebook, mostre que a sua vida é um mar de rosas para causar inveja nos outros. Mas a lógica do reino dos céus, a lógica do nosso Senhor Jesus Cristo é completamente diferente. A lógica de Deus é uma escada que se desce, não uma escada que se sobe aos empurrões. Para Jesus, subir na vida, ter sucesso de verdade, é descer ao chão para lavar os pés sujos do seu irmão. A grandeza no reino de Deus nunca, jamais será medida pela quantidade de pessoas que estão ali para te servir, para bater palmas para você. Não! A verdadeira grandeza é medida pela quantidade de pessoas que você serve em silêncio, na surdina, no escondimento, sem cobrar um único aplauso, sem esperar um muito obrigado. Você consegue entender a revolução silenciosa que Jesus propõe? Ele vira este mundo orgulhoso de cabeça para baixo. Por que nós passamos a vida inteira buscando desesperadamente aplausos e reconhecimentos na terra, se o nosso Pai, que vê o que está escondido, já nos conhece e já nos ama infinitamente? Cardinal 0, para que vocês entendam o que significa, na prática dolorosa da vida, não usar máscaras, abandonar o orgulho e viver a verdadeira humildade de servir em vez de ser servido, eu quero compartilhar com vocês uma história que tocou a minha alma profundamente, que me fez chorar, e eu tenho a certeza absoluta de que vai tocar o seu coração também neste momento. Escutem com toda a atenção do coração, imaginem a cena. Havia um homem, já na casa dos seus 60 anos, com os cabelos brancos e as mãos calejadas, chamado seu Raimundo. Ele era um sapateiro muito simples, muito humilde, que vivia e trabalhava num bairro periférico e pobre da grande São Paulo. Seu Raimundo era um homem de uma fé fervorosa, inabalável. Ele ia à Santa Missa todos os santos dias, mas ele não ficava lá na frente nos primeiros bancos, querendo ser visto pelo padre ou pela comunidade, como faziam os fariseus do Evangelho. Não, ele ficava lá atrás, bem no fundo da igreja, escondido perto da porta de entrada, rezando o seu terço em silêncio, com a cabeça baixa. A vida do seu Raimundo não foi nada fácil, foi uma vida de cruz. Ele perdeu a sua amada esposa muito cedo, vítima de um câncer agressivo, e teve que assumir a missão de criar o seu único filho, o pequeno Marcelo, totalmente sozinho. Seu Raimundo passava os dias e as noites amarrando sapatos velhos, limpando couro sujo de barro, respirando o cheiro forte de cola e graxa, ganhando moedas, tudo para que o seu filho Marcelo pudesse estudar nas melhores escolas, pudesse fazer uma boa faculdade de engenharia civil e ter um futuro brilhante longe da pobreza. O grande e único sonho da vida do Raimundo era ver o filho formado, vestido com dignidade,
um homem de bem e de respeito. O tempo passou, meus irmãos, como o tempo sempre passa de forma implacável. Marcelo cresceu, estudou com afinco, se formou com honras e tornou-se um grande executivo de uma construtora. Ele mudou-se da periferia para um apartamento luxuoso na zona sul de São Paulo. Ele enriqueceu rapidamente, muito rapidamente, e, sem perceber, entrou de cabeça para um mundo de muitas luzes falsas, de muito glamour vazio e de muitas máscaras. Marcelo passou a andar apenas com pessoas influentes, políticos e milionários. Ele frequentava os banquetes mais caros da cidade. Ele adorava, sentia um prazer enorme ao ser chamado de Dr. Marcelo pelos corredores da empresa e nos restaurantes chiques. Ele se tornou a cópia exata dos mestres da lei que Jesus criticou. Aqueles que adoravam as praças públicas, os títulos de honra e os primeiros lugares nas mesas. O ápice dessa transformação triste aconteceu quando Marcelo se casou. Ele casou-se com uma moça de uma família tradicional e riquíssima da alta sociedade. No dia do casamento, a recepção foi num salão deslumbrante, tão luxuosa, com cristais e flores importadas, que Marcelo, no auge da sua soberba, teve vergonha do próprio pai. Sim, vergonha de quem lhe deu a vida. Quando seu Raimundo chegou na festa, vestindo o seu único terno, que era velho, fora de moda, mas que estava muito bem limpinho e passado a ferro, e com as suas mãos ainda mostrando as marcas grossas e escuras da graxa de sapato que não saía mais da pele, o que Marcelo fez? Marcelo não o levou para a mesa principal, a mesa dos pais dos noivos. Ele pegou o seu Raimundo pelo braço, rapidamente, e o levou para uma mesa minúscula e espremida, bem escondida nos fundos do salão, perto da porta da cozinha por onde passavam os garçons. E o pior de tudo, a ferida mais profunda aconteceu pouco depois. Quando os amigos do alto escalão, os sócios ricos de Marcelo, passavam por lá e perguntavam: "Ô Marcelo, quem é aquele senhorzinho lá no fundo, com aquele terno engraçado bebendo água sozinho?" Marcelo, baixando a voz e olhando para os lados com a máscara da mais pura hipocrisia, respondia: "Ah, não liguem não, é só um parente muito distante do interior, um tio velho do meu falecido avô, que nós convidamos por pena." Seu Raimundo escutou aquilo. Ele estava perto o suficiente para ouvir cada palavra cortante do filho. O coração daquele pai, aquele mesmo coração que havia batido forte de orgulho a cada sapato costurado durante 20 longos anos, apenas para construir o pedestal de ouro onde o filho agora estava pisando. Esse coração se quebrou em 1000 pedaços naquele instante. Uma lágrima silenciosa, grossa e quente, desceu pelo rosto enrugado e cansado do velho sapateiro. Mas ele não disse absolutamente nada. Ele não armou um escândalo, ele não cobrou gratidão. Ele apenas abaixou a cabeça branca, fez uma oração fervorosa, pedindo a Deus que protegesse o filho da ilusão do dinheiro, levantou-se de mansinho e foi embora, sozinho, caminhando no escuro da noite, no meio da festa do próprio filho. Quem se elevar será humilhado. Essa é a promessa do Senhor. E Marcelo estava voando alto demais, muito perto do sol, com as asas de cera da mais terrível soberba. Cardinal 5, 10 anos se passaram após aquela noite de ingratidão. A roda gigante da vida girou, meus irmãos, e como ela gira para todos nós, veio uma crise imobiliária arrasadora no país. A economia afundou. Marcelo, por causa da sua arrogância e por confiar em sócios inescrupulosos,
perdeu completamente a construtora. A empresa faliu. Pior do que isso, ele foi investigado por esquemas de corrupção que ele nem sabia direito como haviam começado. Mas ele assinou os papéis porque confiava no status. A justiça agiu. Todos os seus bens foram bloqueados do dia para a noite. Contas bancárias, carros importados, a mansão, tudo congelado. E aqueles amigos dos banquetes luxuosos que o chamavam de Dr. Marcelo, desapareceram como fumaça no meio de um vendaval. Nenhum deles atendeu o telefone quando ele pediu ajuda. A sua esposa rica, acostumada apenas com o topo do mundo, não suportou a queda. Ela pediu o divórcio imediatamente, fez as malas e o deixou para trás, não querendo, de forma alguma, dividir a miséria e a vergonha pública com ele. Em questão de pouquíssimos meses, o intocável Dr. Marcelo estava reduzido a nada. Ele foi despejado. Sem ter para onde ir, ele acabou alugando um quarto imundo numa pensão barata no centro da cidade, morando de favor e com o dinheiro contado para o pão. Ele estava endividado até o pescoço, sendo procurado por cobradores, humilhado publicamente nos jornais, profundamente deprimido e sem qualquer perspectiva de voltar a ser quem era. A máscara pesada da hipocrisia caiu, espatifou-se no chão de concreto, e por baixo dela não sobrou nada, apenas um homem quebrado e vazio. O desespero foi tão grande, a dor da humilhação foi tão insuportável, que Marcelo planejou o pior. Ele decidiu tirar a própria vida. Era uma noite incrivelmente fria e chuvosa. Marcelo estava sentado na cama de molas quebradas, num quarto que cheirava a mofo e desesperança. Ele segurava um frasco cheio de remédios fortes para dormir nas mãos trêmulas. Ele chorava, um choro convulsivo e solitário, lembrando de tudo o que tinha, mas principalmente lembrando da crueldade absurda que ele havia cometido contra o único homem na face da terra que o amava de forma pura e desinteressada, o seu pai. O arrependimento queimava a sua alma como fogo vivo. Foi exatamente nesse momento, quando a morte parecia a única saída, que a porta de madeira fina da pensão bateu, toque, toque, toque. Marcelo tomou um susto. Eram 2 horas da madrugada. Quem poderia ser? Um cobrador a essa hora? A polícia? Ele se arrastou até a porta. Girou a maçaneta enferrujada e abriu uma fresta. E lá estava ele, o seu Raimundo, muito mais velho agora, mais curvado pelo peso dos anos, o cabelo totalmente branco, mas os olhos... os olhos eram os mesmos, cheios de uma mansidão infinita. Raimundo usava uma capa de chuva velha e segurava uma pequena bolsa de couro desgastada numa mão, e na outra, uma marmita de alumínio bem enrolada num pano de prato xadrez para não perder o calor. Pai, a voz de Marcelo sumiu na garganta, misturada com um choro engasgado de vergonha e choque. Ele não conseguia acreditar. Raimundo não esperou o convite. Ele entrou devagar no quarto úmido. Ele olhou ao redor. Ele viu as paredes descascadas, viu a miséria do filho e, de relance, viu o frasco de remédios aberto sobre a pequena mesa de canto. Aquele pai humilde entendeu tudo num único instante. O coração dele saltou no peito, mas prestem atenção na grandeza do amor de Deus refletido naquele pai. Raimundo não fez um discurso de moral. Ele não levantou o dedo para julgar. Ele não jogou os pesados fardos da culpa na cara do filho dizendo: "Eu te avisei, Marcelo. Você me renegou no seu casamento. Me tratou como lixo. E agora olha para você. Deus te castigou." Não, meus irmãos. Absolutamente não.
A verdadeira grandeza, o amor de Jesus Cristo que serve, esse amor nunca cobra a ferida do outro para se sentir superior. Raimundo caminhou em silêncio até a beirada da cama. Puxou uma cadeira velha e bamba. Abriu a tampa da marmita com cuidado. Um vapor quente subiu, trazendo o cheiro inconfundível do amor. Ele olhou nos olhos aterrorizados de Marcelo e disse, com a voz doce e embargada pela emoção: Filho, eu soube da tempestade nas notícias. Eu peguei o ônibus e vim lá do nosso bairro assim que deu. O pai fez a sopa de mandioca com carne que você tanto gostava quando era um menino pequeno e adoecia. Vem cá, meu filho. Senta aqui perto do velho. Come um pouco dessa sopa. O seu corpo está frio. Você precisa de força para levantar. Naquela hora, Marcelo desabou completamente. Toda a represa de dor, orgulho e vergonha estourou. Ele caiu de joelhos no chão frio de cimento. Ele abraçou com força desesperada as pernas daquele velho pai sapateiro e soluçou alto, como uma criança pequena que se perdeu e reencontrou a mãe. As lágrimas de Marcelo molhavam a calça de brim surrada do seu Raimundo. Me perdoa, pai. Me perdoa pelo amor de Deus por tudo que eu te fiz naquele dia terrível, pela minha vergonha estúpida, pelo meu orgulho nojento e cego. Eu perdi tudo, pai. Eu não sou mais ninguém. Eu não sou nada. Eu não tenho mais nada para te oferecer. Seu Raimundo abaixou-se, alisou os cabelos grisalhos e desgrenhados do filho com aquelas mãos de graxa. Ele puxou o rosto do filho manchado de lágrimas para junto do seu peito e, chorando junto com ele, Raimundo sorriu. Um sorriso manso, gentil, e disse a frase mais profundamente evangélica que um ser humano pode pronunciar. Meu filho amado, escuta bem o que o pai vai te dizer. O mundo lá fora te amava pelo que você tinha no banco, pelos carros que você dirigia. Eu não. Eu te amo pelo que você é. Você sempre será o meu menino Marcelo. Você perdeu os trocados de papel, você perdeu os palácios de pedra falsa, mas graças a Deus você não perdeu a sua vida. Levanta desse chão escuro, vem para nossa casa. O seu quartinho antigo está lá, limpinho, do mesmo jeito, te esperando de portas abertas. Nós vamos recomeçar do zero. Se precisar, eu te ensino a consertar sapatos e a gente trabalha junto. Fique em paz. O pai está aqui para te servir. Naquela noite abençoada, o grandioso doutor Marcelo, que tentou se elevar com as mentiras do mundo, foi duramente humilhado pela vida. Mas no momento exato em que ele se humilhou de verdade, ajoelhando-se aos pés do pai que ele desprezou, ele foi elevado de volta à dignidade insubstituível de ser amado de verdade. Ele foi curado, e o pai humilde, o simples sapateiro, revelou a verdadeira e esmagadora grandeza do amor de Cristo, que é servir, perdoar, acolher e curar a ferida do outro, não para aparecer nos jornais, mas única e exclusivamente porque o verdadeiro amor salva e restaura a vida Cardinalum Zero. Talvez você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo agora, com tanta atenção, se identifique com algumas das partes dessa história tão real. Pode ser que você esteja me escutando no rádio do seu carro agora mesmo, preso num trânsito infernal, a caminho de um emprego que te esgota até a última gota de energia, lutando contra contas e dívidas que não param de chegar pelo correio e te tiram a paz. Ou quem sabe você está aí na sua cozinha agora, picando uma cebola, preparando o almoço para a família, escutando a palavra pelo alto-falante do celular, mas sentindo no peito um peso imenso de uma família que parece estar desmoronando, de um casamento que está gravemente ferido pela total falta de perdão e, por muito,
muito orgulho acumulado ao longo de anos de brigas bobas. Ou talvez você esteja prostrado numa cama de hospital agora, ouvindo isso com um fone de ouvido, sentindo o peso do medo e da ansiedade sobre os resultados dos próximos exames, ou afogado em uma depressão escura que tenta sussurrar no seu ouvido todos os dias que você não tem mais jeito, que a sua vida acabou, que você é um fracasso como Marcelo achou que era. Meu querido, minha querida, o que Jesus Cristo está falando diretamente para a sua alma no Evangelho de hoje é sobre alívio e verdade. É sobre cura. Quantos de nós, meu Deus, adoecemos no corpo, desenvolvemos úlceras, dores crônicas, crises de pânico na mente, simplesmente porque estamos gastando toda a nossa energia carregando a máscara pesadíssima da perfeição? O orgulho destrói tudo o que toca. Ele é um veneno silencioso. O orgulho destrói os casamentos mais lindos, quando, depois de uma briga, o marido cruza os braços e diz que nunca vai pedir desculpas porque ele é o dono da razão, e a esposa vira as costas para dormir de calça jeans e também não cede uma polegada, deixando a mágoa criar raízes podres no quarto do casal. O orgulho destrói o ambiente de trabalho quando as pessoas querem pisar, humilhar e fofocar dos colegas pelas costas só para garantir uma promoção ou uma vaga melhor. O orgulho afunda um jovem promissor no abismo das drogas e do álcool porque ele quer a todo custo ser aceito pelo grupo de amigos e não tem a coragem de ser ele mesmo, de assumir a sua essência e os valores que a mãe ensinou. Você está com dívidas impagáveis? O desemprego bateu à porta da sua casa e o armário está ficando vazio? A angústia parece sufocar o seu peito hoje e te faz chorar no chuveiro para ninguém ver? Preste muita atenção no que eu vou lhe dizer agora. Deus te ama exatamente do jeito que você está hoje. O convite amoroso que o Senhor nos fez através do profeta Isaías na primeira leitura foi muito claro e direto. Ainda que os vossos pecados, os vossos erros e fracassos sejam escuros e vermelhos como escarlate, pela minha misericórdia, eles ficarão brancos e puros como a neve. O Senhor da vida está chamando você hoje, nesta terça-feira, para se apresentar a Ele exatamente como você está. Quebrado, falho, pecador, profundamente envergonhado das suas quedas, endividado financeiramente e emocionalmente. Não finja estar bem se você está sangrando por dentro. Pare de mentir para Deus. Tire as faixas largas do orgulho, arranque as franjas pomposas de superioridade que você criou para se proteger. Venha ao Senhor de coração rasgado e aberto, confessando a sua dependência absoluta de Deus. Desça daquele pedestal ilusório e perigoso que a sociedade te obrigou a subir, e eu te garanto, você vai encontrar Jesus Cristo lá embaixo, lá no chão da vida, ajoelhado, com uma toalha humilde amarrada na cintura e uma bacia d'água nas mãos calejadas de carpinteiro, pronto para lavar os seus pés feridos da caminhada, pronto para lavar as suas culpas e te devolver a dignidade real que o mundo nunca, jamais poderá te roubar. Cardinal Zero. E sabe de uma coisa maravilhosa? Antes de encerrarmos essa profunda reflexão evangélica, nós precisamos ser extremamente gratos a Deus. Sim, isso mesmo. Feche os seus olhos novamente agora, onde quer que você esteja. Nós vamos fazer aqui, juntos, um momento de oração, uma oração de ação de graças, que vai brotar das profundezas da nossa alma ferida. Vamos agradecer a Deus pelas nossas lutas, pelo choro da madrugada, pela noite escura e solitária da alma que estamos atravessando. Por que agradecer pela dor, Padre?
porque é exatamente na hora da humilhação profunda, é quando nós caímos e o nosso rosto toca o pó da terra, que nós finalmente conseguimos olhar para cima e descobrir a imensidão da misericórdia divina. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nós te damos infinitas graças no dia de hoje. Obrigado, Senhor, porque tu não nos deixaste perdidos e abandonados nas ilusões vazias deste mundo. Obrigado pelas vezes incontáveis em que a própria vida nos corrigiu duramente, porque nós sabemos que através dessa dor pedagógica o nosso orgulho cego foi quebrado, a nossa arrogância foi estilhaçada e nós voltamos os nossos olhos desesperados para os céus, buscando o verdadeiro sentido de tudo. Eu te agradeço do fundo do meu coração, Senhor, pelo irmão e pela irmã que estão orando comigo agora, ouvindo esta humilde voz. Agradeço pela família deles, pela casa deles, pelo pão que está na mesa, e agradeço até mesmo, Senhor, pelas lágrimas amargas que caíram dos olhos deles nesses últimos dias de provação, porque eu sei que essas lágrimas não foram em vão. Elas purificaram, lavaram e amoleceram as terras secas dos seus corações. Obrigado, Senhor maravilhoso, por seres um Deus compassivo que não amarra fardos insuportáveis em nossas costas, mas que nos chama todos os dias dizendo com ternura infinita: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos pesados fardos, e eu vos darei o verdadeiro descanso. Que a tua graça salvífica, aquela graça que tem o poder absoluto de purificar os pecados do vermelho mais vivo ao branco mais brilhante e puro, banhe e lave a vida de cada uma dessas pessoas que me ouvem agora. Nós somos teus servos, Senhor. Não queremos ser mestres de ninguém. O nosso único e maior título de honra é este: sermos chamados de filhos muito amados do Pai Celeste. E é somente e unicamente por tua graça misericordiosa que nós ainda respiramos, que nós caminhamos, que nós suportamos as aflições e que podemos ter a chance de recomeçar do zero a cada nova manhã que o sol nasce. Tudo é teu, Senhor, e nós rendemos glórias, louvores e adoração infinitas ao teu santo e eterno nome. Cardinalum 5. Meus amados amigos e irmãos de fé, nós chegamos agora àquele momento tão especial, tão esperado e bonito, em que o nosso coração se une completamente ao de vocês através da força invisível da oração e da nossa comunhão virtual. É o momento em que lemos, acolhemos e abraçamos as intenções de oração que vocês, com tanta sinceridade e fé, deixam registrados nos comentários dos nossos vídeos diários. A primeira mensagem que tocou profundamente o meu coração hoje e que eu separei para nós rezarmos juntos foi da Dona Maria das Graças, que nos assiste lá do abençoado estado do Ceará. Ela escreve exatamente assim no comentário: com muita angústia, Padre, peço oração com urgência pelo meu filho, que está desempregado há quase um ano inteiro. Ele sai todo dia, entrega currículo, mas não arruma nada. Ele já não sabe mais o que fazer, chora escondido no quarto e está muito, muito desanimado e depressivo. Me ajude a rezar por ele. Dona Maria das Graças, minha querida e sofrida irmã em Cristo, a senhora que escreve de tão longe, saiba que a senhora é, hoje, a voz representativa de milhares e milhares de mães de todo o nosso imenso Brasil neste exato momento, que sofrem a mesma dor ao ver os filhos lutando para levar o pão para casa e não conseguindo. Eu quero lhe dizer, olhando nos seus olhos espiritualmente, que nós nos unimos totalmente à sua dor de mãe. Nós abraçamos a sua cruz, mas nós não ficamos parados lamentando na dor da Sexta-feira Santa. Nós saltamos com fé para a esperança do domingo de ressurreição. A Senhora
é uma intercessora poderosa diante do trono de Deus. Nunca duvide disso. Deus escuta cada lágrima silenciosa que rola do rosto de uma mãe que ora de joelhos. Nós pedimos hoje, juntos, como igreja viva, com toda a força da nossa alma, Senhor Providência, abra portas de trabalho, onde a lógica humana só enxerga muros de pedra intransponíveis. Que o Espírito Santo de Deus visite a mente e o coração do seu amado Filho nesta mesma hora, que arranque dele toda a raiz de depressão e que dê a ele um ânimo sobrenatural e novo. E nós cremos, pelo poder do nome de Jesus, que muito em breve o pão fruto do suor honesto vai voltar a brotar das mãos trabalhadoras do seu Filho. Confie, Dona Maria, o socorro de Deus não tarda. Temos aqui também, para nossa imensa alegria, o comentário da Juliana Ferreira, da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ela diz o seguinte: Padre Alex, eu venho hoje aqui só para agradecer de joelhos. Eu fiz a novena pedindo cura junto com os vídeos do canal todos os dias de manhã e, para a honra e glória de Deus, o nódulo suspeito e perigoso que estava no pescoço do meu marido simplesmente desapareceu. Sumiu nos novos exames que fizemos ontem. Os médicos não souberam explicar. Deus é infinitamente fiel. Juliana, que graça maravilhosa, que testemunho de arrepiar a alma. Aleluia, louvado seja Deus. A gente vibra, a gente chora de alegria junto com a sua família e comemora essa vitória do céu na terra. Quando Deus age de forma tão estupenda, nós temos o dever moral de gritar aos quatro ventos e sermos testemunhas corajosas da sua imensa bondade. O seu testemunho simples neste comentário é, a partir de hoje, um farol de luz brilhante e uma âncora de esperança para tantas pessoas que estão escutando este áudio agora, perdidas na escuridão do medo, esperando um milagre impossível na sua própria saúde ou na saúde de um familiar com câncer. Louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo pela cura completa e definitiva do seu esposo. Continuem firmes, gratos e vigilantes na fé todos os dias das suas vidas. E a terceira mensagem, para fechar o nosso momento de comunhão de forma serena, é do Carlos Eduardo, do interior de São Paulo. Ele deixou uma mensagem curtinha, mas de uma delicadeza e lindeza imensas. Bom dia, Padre Alex. Que as abundantes bênçãos do nosso Senhor recaiam fortemente sobre o Senhor, sobre a sua voz que nos acalma, e sobre toda a nossa imensa comunidade virtual que assiste e reza junto no canal todos os santos dias. A paz de Cristo para todos. Carlos Eduardo, meu querido amigo e companheiro de jornada, a paz de Cristo para você e para toda a sua casa, para o seu trabalho e para os seus projetos. Amém. Eu recebo a sua bênção com muita humildade e alegria no coração. A comunhão dos santos que nós professamos no credo é exatamente e perfeitamente isso. Um irmão cuidando do outro, um rezando, intercedendo e segurando a mão do outro na queda, porque não há distância física, não há fronteira de estado ou país que o amor do Espírito Santo não ultrapasse numa fração de segundo. Deus abençoe abundante e infinitamente o seu caminho, hoje, amanhã e sempre. E você, meu irmão, minha irmã, se você também precisa urgentemente de uma oração especial, se o seu coração está aflito por um motivo que você não tem coragem de contar para ninguém, não tenha medo e nem vergonha. Deus conhece. Vá agora mesmo, assim que esse áudio terminar, na parte de comentários do vídeo e digite o seu pedido de oração. Escreva lá. Eu faço questão absoluta de ler todos eles. E o mais bonito é que as outras pessoas, os milhares de irmãos da nossa grande família virtual de oração, também leem e rezam imediatamente por você
e pela sua causa. Você nunca mais estará sozinho na sua dor. Cardinal 5. Meus queridos irmãos, você sabe qual é o meu maior e mais profundo desejo como sacerdote e missionário? É que esta palavra de salvação maravilhosa de Jesus, essa palavra que conforta e levanta o caído, chegue como um remédio no coração mais ferido do Brasil e do mundo, que chegue àquela pessoa desesperada que nem sequer procurou por Deus hoje, que já desistiu da vida, mas que, pelos mistérios da providência divina, vai esbarrar de repente neste vídeo no celular e terá a sua vida salva e transformada para sempre. Para que esse grande milagre aconteça todos os dias, eu preciso humildemente da sua ajuda. Preciso da sua parceria missionária. E como você pode fazer isso? É muito simples, rápido e de graça. Se essa mensagem de hoje tocou no fundo do seu coração, se ela te fez chorar de alívio, se trouxe um minuto de paz verdadeira para o seu dia agitado, por favor, não vá embora sem antes clicar no botão do joinha, no gostei. Curta este vídeo agora mesmo. Por que isso é importante? Porque fazendo isso, você faz com que a tecnologia da plataforma entenda que este conteúdo é do bem, é de Deus, e então o próprio sistema se encarrega de entregar, de sugerir esse vídeo de graça para 18, 20, 100 mil pessoas que estão com depressão e precisando dessa palavra urgente. Inscreva-se também no nosso canal com muito amor, ative o sininho das notificações para você não perder o pão diário da palavra de segunda a segunda e faça um gesto de amor concreto hoje. Pegue o link, o endereço deste vídeo, copie e mande lá no grupo do WhatsApp da sua família, mande no grupo do trabalho, mande para aquele seu amigo que está afastado da igreja, que está triste. Seja você também, a partir de hoje, um apóstolo corajoso, um discípulo fiel de Jesus, espalhando sementes de fé e esperança pelos caminhos da internet. E olha, de forma muito respeitosa, se o seu coração sentir esse chamado forte e gentil do Espírito Santo de apoiar materialmente esta nossa obra contínua de evangelização, considere se tornar um membro oficial do canal. Ou, se preferir e puder, faça a sua doação voluntária e espontânea através das informações e da chave Pix que estão fixadas na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. A sua contribuição financeira, por menor e mais simples que seja aos olhos dos homens, é o tijolinho precioso que nos ajuda concretamente a manter os equipamentos, a equipe e a nossa missão diária e árdua de levar o pão quente da palavra para cada canto isolado do Brasil e do mundo, sempre com muita dedicação, qualidade e excelência para Deus. Muito obrigado pelo seu coração generoso. Tenha certeza absoluta de que Deus, que não se deixa vencer em generosidade, devolve em bênçãos de paz e provisão 100 vezes mais àquele que doa com alegria e desprendimento. Cardinal 0. Para selar este nosso encontro sagrado, nós queremos e devemos entregar todo este nosso dia, toda a nossa semana, este mês de março que está apenas iniciando os seus primeiros passos, nas mãos puras da Virgem Maria e do nosso bom e amado Deus, que a partir de hoje o seu coração seja varrido da hipocrisia e se torne um sacrário vivo e ardente da presença constante do Senhor. Unamos as nossas mentes e as nossas vozes na oração perfeita que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Vamos rezar não com os lábios da pressa, mas orando com calma, com confiança filial de crianças que se jogam nos braços do Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E a nossa amável Mãe do Céu, que pisou na cabeça do orgulho com a sua humildade, nós saudamos com amor devoto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Cardinalum Zero, meus amados filhos e filhas espirituais, incline a sua cabeça agora para receber a bênção do céu. Que o Senhor te abençoe com prosperidade e te guarde de todo o mal físico e espiritual. Que o Senhor faça resplandecer a luz da sua face sobre ti, iluminando os teus passos escuros, e te conceda a sua infinita graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto cheio de compaixão e te dê a sua profunda e inabalável paz. Que a poderosa e protetora bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo, desça copiosamente sobre você neste momento, desça sobre toda a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu local de trabalho, sobre as suas finanças e os seus projetos, e permaneça convosco hoje e para todo sempre. Amém. Receba de longe, mas com muito calor humano, um grande, forte e carinhoso abraço no fundo do seu coração. Seja forte e corajoso. Permaneça firme e de pé na luz brilhante de Cristo. E se Deus quiser, até o nosso próximo encontro marcado aqui, neste nosso cantinho de oração. Vão em paz e que o Senhor os acompanhe. Fiquem com Deus. Cardinal 30